Oi, sou a professora Tânia Tomaszewski e estou aqui de volta para fazer o segundo vídeo, a convite da professora Alexandra Nunes, com indicações de leituras para as crianças. Na semana passada, no primeiro vídeo, eu comecei pelos contos clássicos, né? Indicando algumas leituras, né, dos originais e também alguns recontos, porque do início da literatura infantil, né, que foi com o Charles Perrault, o Hans Christian Andersen e os irmãos Grimm lá na Europa. No início, aqui no Brasil, a gente só tinha traduções desses textos deles, né, há mais de 100 anos. E o Monteiro Lobato, não podia deixar de fora para fazer minha segunda indicação, é o escritor brasileiro que primeiro, então, olhou para as crianças e quis escrever, então, uma literatura com as coisas daqui, né, a realidade daqui do Brasil. E isso já tem 100 anos. Em dezembro do ano passado, agora de 2020, o primeiro livro infantil que o Monteiro Lobato escreveu, que foi A Menina do Narizinho Arrebitado, fez 100 anos. A Narizinho, então, tem 107 anos, porque no livro ela tinha 7, com mais os 100 da escrita da história, ela tem 107 anos. E todo mundo aí que é um pouquinho assim da minha faixa etária, um pouquinho mais novo talvez, vai se lembrar das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente via na televisão lá na década de 70, né? A Rede Globo começou em 1977 com essa série, né, das histórias do sítio. E todo mundo lembra, né, dos personagens, a Dona Benta, que era a avó, a dona do sítio, a Lúcia, que é a Narizinha, a menina do narizinho arrebitado, que morava com a avó, a tia Anastácia, que era a pessoa que ajudava lá, né, a cozinhar, a limpar a casa, enfim. O Pedrinho, que não morava no sítio, mas vinha nas férias, passar as férias no sítio. A Emília, que é o nosso grande personagem, eu acho assim, sou apaixonada pela Emília, porque apesar dela ser desbocada às vezes, mas ela é uma boneca que virou gente e ela é muito inteligente, muito criativa, muito esperta e diz muitas verdades, né? E, e aí os outros personagens que todo mundo conhece, Cuca, Saci, o Quindim, que é o rinoceronte, não, o Quindim, o rinoceronte e o Marquês Rabicó, que é o porquinho, já tô até quase confundindo aqui as coisas. E vários outros personagens, assim, que são clássicos e que todo mundo se lembra, né? Agora, nessa época, em 2018, fez 70 anos que o Monteiro Lobato faleceu. E quando acontece isso, a obra dele, os textos dele, entram em domínio público. Então, a partir de 2019, de 1º de janeiro de 2019, os textos podem ser editados, podem ser publicados por qualquer editora, né, que não tem mais a questão dos direitos autorais. Então, de 2019 para cá, surgiram várias histórias adaptadas com os personagens do sítio e tem uma infinidade assim de editoras publicando, né, com algumas adaptações. O Monteiro Lobato é um escritor polêmico, tem muita gente que não gosta que acha que não tem que usar os textos dele porque temos agora uma literatura né, contemporânea que não traz as coisas que tinham não é de errado, é de acordo com o contexto daquela época em que existia escravidão. Então a tia Anastácia, ela é xingada pela Emília nos textos originais lá do Lobato de negra beiçuda, negra de estimação, enfim, coisas, né, que revelam o racismo que existia nos textos de Lobato. Mas é daquela época. Eu acho que é importante quando a gente trabalha ou lê esses livros com as crianças, os originais do Lobato, é contextualizar, é explicar. Em 2019, eu fiz a leitura do Reinações de Narizinho, de uma boa parte dele, com os alunos do 4º ano da minha escola. E a gente foi lendo e conversando. E toda vez que aparecia alguma coisa assim, que até chocava as crianças,
eu esclarecia o que tinha a ver, o que tinha por trás, porque era uma coisa que naquela época a sociedade aceitava e que hoje é impensável, né? A gente não aceita mais. Então, se ler os originais, tem que ter essa mediação, tem que ter essa conversa com as crianças explicando essa situação toda. Mas tem também versões agora, né, de textos já com adaptações, retirando essas situações que deixam a obra de Monteiro Lobato nessa polêmica toda. Eu tô lendo neste momento, estou aqui, ó, na página 69, A Chave do Tamanho, que é uma história onde a Emília, ela se passa na época da Segunda Guerra Mundial, e a Emília quer acabar com a guerra, com a Segunda Guerra que está acontecendo naquele momento. Então ela acha que tem que ter uma casa de chaves, assim, que tu desliga a chave e a guerra acaba. Ela queria desligar a chave da guerra. Então ela pega um pozinho lá que o Visconde tá, que é parecido com o pó de pirlim-pim-pim, que o Visconde tá estudando, criando, pega do Visconde e vai até esse lugar que é a Casa das Chaves. E lá ela se pendura numa das chaves e era a chave do tamanho. E todas as pessoas, ela inclusive, porque agora nessa história a Emília já, né, é gente, se transformam, viram minúsculas, né? E todo o resto do mundo, os animais, enfim, continuam do mesmo tamanho. Ou o contrário, ou tudo cresceu e as pessoas continuam do mesmo tamanho. Até a parte que eu tô lendo ainda não está definida essa situação, o que aconteceu. Se as pessoas diminuíram ou se o mundo que cresceu, né? A intenção dela era terminar com a guerra. Até a parte onde eu estou lendo, ela está caminhando pelo um jardim lá, né, e observando e vendo como que se sentem os insetos, os bichinhos minúsculos. É muito interessante, eu tenho certeza que as crianças vão adorar, porque a criança gosta muito, tem essa curiosidade pelas coisas da natureza, né? E esse livro, essa primeira parte tá excelente, assim. Foi um livro super indicado que eu não li quando eu era criança, porque eu não li Monteiro Lobato quando criança, eu só assistia na televisão. Então eu tô tentando ler agora. Por enquanto estou adorando, assim, esse livro. Outro livro que eu recomendo bastante é esse aqui, Reinações de Narizinho, que eu falei que eu comecei a ler com as crianças lá, só que eu tava lendo o texto original. Essa versão da Companhia das Letrinhas, que foi organizada pela Marisa Lajolo, ela tem, além do texto original, ela tem comentários abaixo, a Emília e a Narizinho conversando, quando acontece alguma coisa aqui, ó, a Narizinho fala, porque ali no texto fala em negra de estimação, a Emília pergunta, como assim? O que é negra de estimação? E a Narizinho responde, boa pergunta, Emília. Estimação vem de estimar, que quer dizer gostar. Essa expressão era muito usada no começo do século XX. Fazia poucas décadas que a escravidão tinha terminado e alguns costumes e falas permaneciam, mas isso não é jeito de chamar ninguém. Então, todo texto ele tem isso. Ele tem o texto e tem, quando tem alguma dessas situações, tem a Narizinho e a Emília conversando embaixo e explicando. É muito legal. Reinações de Narizinho, ele começa, então o primeiro capítulo da Reinações de Narizinho é A Menina do Nariz Arrebitado, que aquele livro foi escrito em 1920, e depois o Lobato continuou escrevendo, né, uma sequência de histórias e juntou todas elas em 1931, então lançou Reinações de Narizinho 11 anos depois, né, acrescentando aquelas histórias todas que ele já tinha escrito naquele tempo. E agora, mais contemporâneas, eu tenho vários aqui. Essa aqui é bem recente, do ano passado. Uma Família para Emília, da Mônica Martins, né? Já aproveitando essa questão do domínio público e acrescentando, fazendo um reconto. Não é um reconto, ela acrescenta situações, né, da família da Emília. Esse chegou há pouco tempo para mim, ainda não consegui ler, mas já fica a dica. Esse outro livro aqui também, que é organizado pela Carol Pimentel, que fala dos 100 anos da Emília, é muito interessante, também chegou há pouco tempo para mim, ainda não consegui ler, mas assim, ó, ele tem a Emília 1920, a Emília 1930, a Emília 1940, e para cada uma delas tem uma história. Olha a Emília 1920, que interessante.
E aí tem a história que acontece lá de 1920. Emílias, lógico, diferentes daquela que a gente conhece, a versão lá da Globo, né? Essa aqui é a Emília já 1930, sempre tem uma ilustração de abertura e depois tem a história. Muito interessante, 40. Eu quero chegar numa que eu achei muito legal. Eu devia ter marcado antes aqui, né? Mas enfim. Olha, a Emília 1980. Como não se identificar, né? Super legal esse livro também, então, é da a editora Script Editora. Ele é de 2020. Carol Pimentel, então, Emília 100 anos. Tem também uns que já tem há mais tempo, que são os livros do sítio em quadrinhos. Ó, Dom Quixote, Monteiro Lobato em quadrinhos. Não é nem do sítio, né? É do Monteiro Lobato. Dom Quixote das crianças, adaptado da obra de Monteiro Lobato. E já, ó, em quadrinhos. O que as crianças adoram. As crianças adoram ler revistinhas em quadrinhos. E aqui as melhores histórias em quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esses dois são da editora Globo, tá? Também, ó, em quadrinhos. Com certeza as crianças vão curtir bastante. Tem os livros antigos, né? Esse é Memórias da Emília, é na versão bem antiga, lá com as ilustrações iniciais, né? Dos textos do Lobato ao Popeye ali. Tem uma edição já da Globinho, com ilustrações do Alexandre Rampazzo, a Pílula Falante. Esses que eu tô mostrando para vocês são só os que eu tenho, né? Na verdade, em casa, porque tem uma infinidade de livros, então, de adaptações e recontos das histórias do Monteiro Lobato, que eu tenho certeza que todas as crianças vão curtir muito. Eu ia ler um pedacinho para vocês, mas como o vídeo já tá aí de 12 minutos, vou deixar para uma próxima vez, então. Espero que tenham gostado das ilustrações, das indicações. Vocês encontram em qualquer livraria, em qualquer, acho que até em bancas tem livros já adaptados do Monteiro Lobato. Tentem sempre prezar pela qualidade, né? Alguma indicação que vocês já saibam, né? De alguns livros que sejam bons, que não deturpem o texto, né? Do Monteiro Lobato. E se divirtam com as crianças. Eu tenho certeza que elas vão gostar. O pessoal, quando eu li, amou lá na escola. Certo? Semana que vem eu volto, então, para o terceiro e último vídeo dessas indicações. Abraço para vocês e boas leituras, boas histórias!